Como é que tá o mundo hoje em dia, né, cara? Os caras literalmente estão se matando pra conseguir ter o corpo perfeito. Agora eu fico pensando, né? Perfeito pra quem? Que hoje em dia os caras estão tomando tanta bomba que o corpo fica todo deformado. A cabeça vai ficando pequenininha demais pro resto do corpo. O cara vai ficando com aquela pançona de verminose, assim, sabe? E tem uns que tem as pernas tão inchadas que parece que o tempo inteiro o cara tá assado. Ele anda meio que de lado, assim. Que nem um pinguim. Então que beleza é essa que o cara parece um Renault Kwid de porta aberta? Todo travado, todo inchado, todo estranho, cara. Porque eu acho estranho. Eu sempre achei e vou continuar achando. E com todo respeito a quem vê beleza e graça nisso, eu acho que é muito parecido a vida desses caras com a vida de um frango de granja, sabe? E na verdade eu nem entendo porque é que chamam os magrelos de frango. Porque toda vez que eu vou no supermercado, tem cada frango um mais bodybuilder do que o outro, cheio de hormônio, gigante. O frango parece um peru. E que vida triste desses bichos, né? Come 600 vezes por dia, toma um monte de antibiótico, um monte de remédio, um monte de hormônio, e daqui a pouco, muito cedo, vai pra baixo. É um negócio triste demais que as pessoas queiram ter uma rotina parecida com essa. Porque enquanto a gente falava de concurso de beleza, tudo bem. Porque é da natureza humana querer se sentir bonito, querer se sentir desejado, não é mesmo? Agora, quando virou competição de quem consegue usar mais droga, aí eu acho que o negócio perdeu o rumo. Hoje em dia, virou normal ver o influenciador dizendo, se gabando que ele usa substâncias pra isso e pra aquilo outro. Ué, mas então, deixa eu te fazer uma perguntinha. Isso é droga? E quando você usa, se você gosta, essa porra não vicia, não? Porque se vicia e tá liberado desse jeito, ó, vamos liberar logo o uso de cocaína, de heroína, por que não? É só fazer uso em dosagens seguras, com o acompanhamento de um médico, não é mesmo? E essa é a parte que mais me fode, essa parte de acompanhamento médico. Porque observa bem, a gente tá falando de um uso que é meramente recreativo, é uma coisa apenas pro ego da pessoa, não tem mais nada além disso. E já que é para uso recreativo, um monte de uso de droga e é só colocar acompanhamento médico, libera as drogas logo de uma vez. Cocaína, MD, heroína, skunk, canote. Libera a porra toda logo, qual que é o problema? É só pedir para ter acompanhamento médico. Como se os médicos hoje em dia fossem exemplos de diligência e de ética, não é mesmo? Tu vai com a dor na ciática no médico, ele fica tentando te colocar medo para você operar o quadril, porque aquilo dá muito mais dinheiro para ele. Você vai no médico com um problema e volta com 100, e com uma lista gigante de remédios para comprar. Curiosamente, os medicamentos são produzidos pelos mesmos laboratórios que pagam jantares, viagens, palestras desses médicos, né? Realmente, eu devo ser paranoico. Os médicos são super confiáveis, realmente. Eles com certeza não são movidos pela ganância. Isso não aconteceria. O juramento de Hipócrates realmente resolve tudo. Quanta hipocrisia, né? Esses dias morreu um garoto de 22 anos, Gabriel Ganley, vítima dessa cultura de shape de quid aí, desse estilo de vida de frango de granja aí. É muito triste, cara. Repercutiu pra caramba. Mas eu vou te contar uma triste realidade. Daqui a algumas semanas, ninguém mais vai estar falando sobre isso. Ninguém. E a probabilidade de a gente ver casos iguais aos dele só aumenta dia a dia. E o motivo é bem simples, tá? Essa palhaçada toda dá dinheiro. E quando dá dinheiro, todo mundo fica quietinho. Ninguém fala que a regra do jogo tá errada. E não é que dá dinheiro pra influência, pra médico, não é isso. Esses são os peões do tabuleiro, né? Os laboratórios produzem esse monte de substância que realmente ganham dinheiro. E não adianta vir com essa ladainha de dizer que o laboratório produz aquilo para um fim farmacêutico, para um fim de saúde, e que o marombeiro é que usa isso da forma errada. Como, por exemplo, o caso da insulina, né? Feito para diabéticos, e o marombeiro vai lá e toma. Porque a quantidade de peptídeo, caneta emagrecedora, de produto novo com um fim único e exclusivo, estético e, portanto, recreativo, é gigantesca. Então, há de se considerar de que as farmacêuticas sabem que essa merda tá acontecendo, só que elas gostam do que elas estão vendo, porque dá dinheiro. Alguma vez já parou pra pensar em que momento a gente começou a achar que é bonito ter um corpo que parece a porra de um Jeep Renegade? Em que momento a gente começou a achar legal ficar parecido com um Renaultzinho Kwid, assim, de porta aberta, porque o cara não consegue fechar o braço? Sim ou não? Já parou pra pensar por que virou moda, de repente, colocar toxina na cara? Já? Você já tentou descobrir alguma vez por que esse negócio de harmonização facial se expandiu tanto? Às vezes, cara, eu fico imaginando se eu sou muito paranoico ou se eu sou muito ingênuo. Porque às vezes parece que tem um grande plano por trás dessas coisas todas e ela simplesmente se encaixa. Você não acha curioso? Tomar bomba, botar toxina na cara, fazer harmonização facial, troca de sexo, tudo isso envolve uma quantidade absurda de fármaco, de hormônio, enfim, de um monte de coisa que é produzida pela indústria farmacêutica. Tudo isso aponta numa direção só. Tudo isso só favorece a quem fabrica esse monte de veneno. Essa nova beleza que a gente inventou, na verdade, torna as pessoas mais feias, pessoas mais deformadas, pessoas mais doentes, um monte de gente morrendo por causa disso. Então, como é que pode a gente achar esse tipo de coisa normal? Esse tipo de coisa aceitável? Como é que pode a gente nem parar pra se questionar como é que as coisas chegaram ao ponto que chegaram hoje? Parece que a gente esqueceu. Usar esse monte de lixo tem um custo real pra nossa saúde, pra nossa vida, pra nossa mente, pra nossa integridade como ser humano. Essa beleza feia que a gente escolheu adoece a gente por dentro e por fora. Mata a gente. E não adianta dizer que beleza tá nos olhos de quem vê, não. Porque quem é cego não consegue ver nada. E pra mim, qualquer pessoa que arrisca a própria vida, que decide acabar com a própria saúde só pra atender um certo padrão de beleza,
É cego sim. É cego porque não consegue ver que esse padrão é apenas um fruto do tempo. Do mesmo jeito que a gente usava um cabelo de um jeito 10 anos atrás e agora a gente usa de outro. E assim vai continuar sendo. E do mesmo jeito que aquilo passou, esse tempo vai passar, só que as sequelas não vão passar. E esse tempo é muito curto, cara. É muito breve. É tão breve que não vale a pena. Tão breve que não pode valer a própria vida. É muito mais breve ainda que a vida desse garoto de 22 anos que morreu por causa disso. Numa entrevista que esse garoto deu, ele falou que não se importava de viver 10 anos a menos se fosse o caso de ter uma vida foda. Foi assim que ele descreveu. Ele ia fazer 23 anos. A expectativa de vida de um homem brasileiro hoje é de 73 anos de idade. Ele trocaria 10 anos, ele acabou trocando 50. Será que ele faria essa troca também? Eu não sei você, mas eu não consigo ver graça nenhuma nessa beleza feia que a gente criou. Você acha bonito isso? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.